Olá pessoal, aqui é o Carlinhos Zoara do teclado gospel 20passos.com. Eu estou nesses vídeos aqui, essa série de vídeos que é de Papo Louvor. Gostaria de falar nesse vídeo um pouco sobre como conhecer melhor os instrumentos e os instrumentistas do Ministério de Louvor. É bom entender que cada instrumento trabalha no que a gente chama de faixa de frequência. Por exemplo, o contrabaixo está numa faixa mais grave, o violão e o teclado numa faixa de médio, se bem que o teclado ele pega desde o grave até o agudo, e a guitarra do médio para o agudo. E aí acontece o seguinte, além de você conhecer os principais instrumentos que tem no seu ministério, no seu grupo, que geralmente é guitarra, violão, baixo, teclado e bateria. Às vezes uma igreja é um pouco maior, ou acontece de aparecer um músico de instrumento de sopro, saxofonista, tal, trompetista, ou às vezes também acontece de aparecer um percussionista. Mas geralmente são esses grupos. O que precisa ser feito é você entender que esses instrumentos eles têm uma faixa de frequência nas quais eles trabalham. E aí você precisa saber qual que é o grau técnico dos músicos que você tem na mão. Por exemplo, às vezes você tem uma música, um solo, alguma coisa, que o guitarrista talvez ele é iniciante, ele não consegue fazer. E o que você vai fazer com isso? Aí você tem um tecladista que é um pouco mais virtuoso, tem um pouco mais de técnica. Você pode substituir um solo de guitarra por um solo de teclado. Ou então você pode fazer um arranjo mais ou menos leve, assim, se você tem um contrabaixista bom, você substitui uma parte assim de solo de guitarra ou de teclado por alguma coisa de contrabaixo. Assim você vai dando equilíbrio. E como é que você vai identificar isso? Por exemplo, você vê através do repertório que você já vem tocando, se o guitarrista, por exemplo, ele tem tirado solos, ele tem tirado introduções, ele tem tirado isso, aquilo. Se ele tem tirado, ok, sem problema nenhum. A próxima música que você vai trabalhar de forma mais aplicada, você não vai ter problema nenhum de contar com ele. Mas, se você percebe que ele não consegue tirar solo, não consegue tirar introdução, né, ele ainda está caminhando, tecnicamente falando, compensa mais você transferir essa parte da música para uma outra coisa. Por quê? Porque quando você for ensaiar, você não vai perder tempo com isso. A grande dificuldade que todo mundo tem hoje é tempo. A gente tem que gastar o tempo de uma forma muito sábia. Por quê? Porque o ensaio ele é muito importante. Então você não pode chegar no ensaio e pegar um momento da música e gastar tempo com isso por causa de uma pessoa. Isso você vai perder tempo e vai estressar e todo mundo vai ficar triste, todo mundo vai ficar frustrado. Então isso já tem que sacar antes. Já perceber que instrumento que eu tenho isso. O que tem na música? Isso. Então eu vou fazer assim, vou pedir para essa pessoa fazer isso. E aí você vai ter um ensaio já preparado, elaborado, para quando você for ensaiar naquela ideia do repertório que eu já falei em vídeos anteriores. Aí você vai chegar no ensaio, o ensaio vai render, todo mundo vai ficar feliz. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deus abençoe e até uma próxima vez.